continuidade à nossa manhã sobre avaliação de primeiro trimestre. Agora nós vamos falar sobre os marcadores ultrassonográficos de primeiro trimestre. Como já foi dito, né, e lembrado pelo professor Davi, atualmente tem se dado uma importância muito grande para o exame de primeiro trimestre. O professor Nicolaides, já desde mais ou menos 2010, 2011, ele vem propondo esse modelo de inversão da pirâmide de atenção dos cuidados perinatais. Uma vez que no primeiro trimestre a gente consegue identificar a maioria dos problemas que acarretam, que ocorrem durante as gestações. Nós conseguimos identificar, como foi bem mostrado, malformações fetais, nós conseguimos identificar, como foi muito bem demonstrado, corionicidade e as complicações que podem vir a acontecer em gestações gemelares. E agora nós vamos mostrar a questão do rastreamento das cromossomopatias e também alguns sinais que podem nos auxiliar também no rastreamento de algumas malformações de sistema nervoso central. Bem, é fato que toda mulher grávida ela tem risco de apresentar um feto com alguma cromossomopatia. E esse risco ele aumenta à medida que aumenta a idade gestacional. E a idade gestacional limite, onde nós notamos um aumento mais importante, mais exponencial deste risco, seria aos 35 anos. Como vocês podem observar aqui por essa tabela, o risco para trissomia do 21 aos 35 anos é de 1 para 250. Para outras trissomias, como a trissomia do 18, é em torno de 1 para 600 e para a trissomia do 13, 1 para 1800. Atualmente, o rastreamento proposto para cromossomopatias, ele envolve a avaliação da idade materna, a avaliação de marcadores bioquímicos no sangue materno, como a fração livre do beta-HCG, o PAP-A, e o professor Nicolaides tem também introduzido outros marcadores de primeiro trimestre também, como alfa-fetoproteína, mas isso ainda não é algo realizado em todos os países que fazem um rastreamento de primeiro trimestre. Faz-se também avaliação de marcadores ultrassonográficos, como a medida da translucência nucal, do osso nasal, do ducto venoso e da regurgitação tricúspide. E para cálculo de risco dessas cromossomopatias, é necessário que nós utilizemos programas que permitem unir todas essas informações através de um cálculo matemático complexo e, no final, através dessa avaliação, calcula-se o risco corrigido para as cromossomopatias. No passado, até antes de 1990, o rastreamento de cromossomopatias realizado em países onde existe uma política pública de rastreamento era feito através da amniocentese, que é esse procedimento que aqui vocês estão vendo, invasivo, que apresenta um risco de complicações em torno de 0,5% a 1%. O grande problema dessa política de rastreamento feita no passado é que a maior parte das pacientes grávidas são jovens e têm menos de 35 anos. E não proporcionalmente, mas em termos absolutos, o maior número de pacientes com trissomia do 21 são encontrados nessas pacientes com menos de 35 anos. Comparando esse rastreamento de ontem com o rastreamento de hoje, nós observamos que no passado, com o rastreamento feito apenas pela amniocentese, nós conseguíamos rastrear 50% das pacientes portadoras de gestações com trissomia do 21, realizando 20% de procedimentos invasivos. Hoje, utilizando o rastreamento baseado na idade materna, no rastreamento bioquímico e nestes 4 marcadores ultrassonográficos, a capacidade de detecção é cerca de 95%, realizando apenas 3% de procedimentos invasivos. Mas para fazer esse rastreamento, a gente tem que começar do básico, né? Como já foi dito também por outros colegas, a primeira etapa a ser realizada é uma aferição adequada do comprimento cabeça-nádega.
E uma vez fazendo essa aferição, nós devemos então atentar ao comprimento cabeça-nádega, porque este rastreamento, segundo todos os programas que fazem cálculo de risco, só pode ser realizado quando o comprimento cabeça-nádega encontrar-se entre 45 e 84 milímetros. Infelizmente, a gente ainda vê muitos colegas fazendo rastreamento com CCN de 40, 35 milímetros e colocando nos relatórios paciente de baixo risco, alto risco, apenas por medidas isoladas, e é o que a gente vai tentar mostrar para vocês aqui hoje, que não é bem assim o modelo de rastreamento que foi desenhado inicialmente pelo professor Kypros Nicolaides. Neste momento de aferição do comprimento cabeça-nádega, devemos evitar posições como esta, né, do feto hiperestendido ou hiperfletido, porque o comprimento cabeça-nádega ele vai ser importantíssimo, não só para cálculo da idade gestacional, evitando desvios de crescimento futuros, mas é a partir do comprimento cabeça-nádega que se faz o cálculo de risco de cromossomopatias. Ou seja, um comprimento cabeça-nádega mal aferido irá diminuir a nossa capacidade de detecção de cromossomopatias. Então, volto a frisar que para todos nós que fazemos ultrassonografia, é extremamente importante atentar para as técnicas descritas e comprovadas cientificamente para qualquer método que a gente for se disponibilizar a fazer. E aqui, no rastreamento de primeiro trimestre, isso não é diferente, né? Devemos atentar para a padronização da técnica se a gente quiser chegar próximo aos números dos trabalhos publicados internacionalmente. Então, como fazer a translucência nucal? A translucência nucal, inicialmente, para ser feita, né, precisa ser realizada numa gestação entre 11 semanas e 13 semanas e 6 dias, ou melhor ainda, né, quando a medida do comprimento cabeça-nádega estiver entre 45 e 84 milímetros. É necessário que seja feito um corte sagital mediano adequado. É o mesmo corte para se fazer a medida do CCN. E o que é um corte sagital mediano adequado, perfeito? É aquele em que a gente não observa que nessa região aonde do tecido cerebral, tecido do sistema nervoso central, uma área anecoica preta que seria representada pelos ventrículos laterais. Se a gente por acaso estiver vendo essa área anecoica nessa região, nós estamos um pouco lateralizados e nós não temos um corte sagital mediano perfeito. Nós não podemos identificar aqui entre o osso nasal e a maxila um processo ecogênico que liga esses dois pontos, chamados pelo professor Nicolaides de processo zigomático. É necessário que seja identificado essas estruturas medianas do sistema nervoso central. Então, este é um corte sagital mediano adequado para avaliação da translucência nucal e mais adiante eu vou dizer também do próprio osso nasal. É preciso que a imagem esteja magnificada, de forma que apenas a parte superior do tronco e a cabeça ocupe toda a tela. É necessário que seja feita a distinção entre a membrana amniótica que está lá embaixo da pele da região cervical do nosso feto. E também é necessário que este feto não esteja nem muito estendido, nem muito hiperfletido, porque isso pode aumentar ou diminuir a medida da translucência nucal. O cáliper precisa ser posicionado na posição em que ele repouse na borda interna da derme, na borda interna da pele, como aqui está demonstrado, e não dessas outras maneiras, porque isso poderia superestimar ou subestimar a nossa medida da translucência nucal. E qual é o valor normal da translucência nucal? É 2,5? É 3? Não é nada disso. A medida da translucência nucal, ela varia de acordo com o aumento do comprimento cabeça-nádega. E, portanto, é necessário que sejam avaliadas os percentis. Então, considera-se anormal uma medida da translucência nucal acima do percentil 95 para a idade gestacional.
Apenas um exemplo aqui para os senhores. Se eu tenho um feto cujo CCN é de 46 milímetros e a medida da translucência nucal é 2,3, segundo a curva de normalidade, essa translucência nucal estaria aumentada. Se eu tenho um CCN em torno de 80 milímetros e a minha translucência nucal é de 2,7, essa translucência estaria normal. Portanto, é necessário que seja atentado para a curva de normalidade da medida da translucência nucal. E o que pode fazer com que a translucência nucal esteja aumentada? A translucência nucal aumentada pode estar relacionada com disfunção cardíaca, com congestão venosa entre cabeça e pescoço, alterações da composição da matriz extracelular, que é o que geralmente ocorre nos fetos portadores de alguma cromossomopatia, falência de drenagem linfática, anemia fetal, hipoproteinemia e infecção. Ou seja, existem uma série de patologias que se associam com uma medida da translucência nucal aumentada, e não apenas as cromossomopatias, que é o clássico, né, que é onde tudo isso começou. À medida que nós temos um aumento da translucência nucal, sabe-se que aumenta a chance de anomalias cromossômicas, de morte fetal, de malformações maiores e deste feto nascer vivo e sem complicações. Essa chance ela vai diminuindo à medida que se aumenta a translucência nucal. E chama-se muita atenção, tanto para cromossomopatias como para malformações, especialmente do coração, aquelas medidas acima de 3,5 milímetros. Então, mas como vocês podem ver por essa tabela, né, uma translucência nucal acima de maior ou igual a 3,5 aumenta de forma exponencial e bastante importante todos esses riscos que eu aqui demonstrei para os senhores. Em relação ao osso nasal, como fazer a avaliação do osso nasal? É o mesmo corte, as mesmas recomendações, as mesmas orientações em termos de obtenção da imagem para a translucência nucal, a gente então obtém para o osso nasal. É necessário que neste momento o osso nasal esteja com um ângulo de 90 graus em relação ao nosso ângulo de insonação, a posição do transdutor, para que o osso nasal seja muito bem identificado. Atentem-se aos senhores também nessa hora no posicionamento do foco do aparelho. Regulem o foco para que aquela setinha que fica na lateral da nossa tela do aparelho de ultrassonografia esteja mais ou menos na altura do osso nasal. Isso otimiza a imagem e melhora a visibilização desta estrutura. Considera-se um osso nasal normal quando ele é visível. No primeiro trimestre, ele não é medido como é medido no segundo trimestre. No primeiro trimestre, a gente deve atentar apenas se ele está presente ou ausente. E considera-se um osso nasal presente quando ele é mais ecogênico do que essa linha localizada acima dele, que é a pele. Aqui nós temos um exemplo de um osso nasal presente e aqui de um osso nasal ausente. Talvez alguns dos senhores falem, mas eu acho que esse osso nasal ele está presente. Eu vejo que aqui existe um processo mais ecogênico abaixo da pele, mas ele não é mais ecogênico do que a pele. É necessário que ele seja mais ecogênico do que a pele para ser considerado presente. Em relação ao ducto venoso, é necessário também a atenção para a técnica de avaliação. Para a sua avaliação, é necessário que apenas a parte superior do tronco e o abdômen seja magnificado e ocupe toda a totalidade da tela. O ducto venoso é essa área onde a gente encontra essa pequena região de aliasing, né? E é este vaso, como já foi demonstrado durante o congresso em outras aulas, que liga a veia umbilical à veia cava inferior. É necessário que a amostra, o tamanho da amostra, esteja entre meio e 1 milímetro, que esteja regulado o filtro do aparelho com uma frequência baixa de 50 Hz e um sweep speed em torno de 2 a 3 centímetros por segundo, ou seja, que nós tenhamos apenas de 3 a 6 ondas ocupando todo o espectro de velocidade. Então, aquelas avaliações onde a gente tem lá 11, 10, 11 ondas, isso infelizmente está fora dos padrões sugeridos pela Fetal Medicine Foundation.
considera-se normal aquele ducto venoso onde a onda A ela é positiva e anormal aquele ducto venoso onde a onda A é reversa. Cuidado na hora da avaliação do ducto venoso para não termos contaminação com vasos adjacentes ao ducto venoso, que seria a veia umbilical e a veia hepática. Como fazer essa distinção? Se os senhores observarem nesse videozinho, né, logo na próxima linha de base, existe uma linha mais ecogênica contínua. Uma vez presente, isso significa contaminação pela veia umbilical. E o que eu acho ainda mais complicado, mais grave, é quando a gente tem a contaminação pela veia hepática. Porque muitas das vezes, os resultados de ducto venoso alterado que a gente recebe são, na verdade, contaminação pela veia hepática. Então, traçados normais seriam como este aqui, e realmente um ducto venoso com onda A reversa, como este aqui, que aqui está. Notem-se que normalmente, quando não há contaminação pela veia hepática, existe, né, a onda reversa e um gap, né, um pequeno espaço entre uma onda e outra. Coisa que a gente não observa com muita nitidez neste traçado aqui abaixo. Essas são as recomendações da Fetal Medicine Foundation. Mais recentemente, né, nem tão recente assim, a partir de 2012, o programa da Fetal Medicine Foundation não mais utiliza o padrão onda A normal ou reversa no seu programa de cálculo de risco. Se os senhores usarem o programa da Fetal Medicine Foundation e observarem as versões mais atuais, atualmente, ao invés de dar esta informação, nós temos que informar o IP do ducto venoso. Então, por que disso? Porque foi provado, né, que o índice de pulsatilidade do ducto venoso no rastreamento de cromossomopatias, quando comparado à informação da onda A reversa ou normal, apresenta uma sensibilidade muito mais alta do que apenas a avaliação subjetiva da forma desta onda A. Existem inúmeras curvas de referência em relação ao IP do ducto venoso. Nós temos uma feita aqui no nosso país. Não fica longe, não fica diferente dos valores propostos pelos outros trabalhos internacionais. Mas todos os programas de risco hoje já vêm as tabelas pré-setadas no interior do programa. O outro marcador seria a regurgitação tricúspide. Para a avaliação da regurgitação tricúspide, é necessário que seja magnificado a imagem do corte 4 câmaras do coração, de maneira que apenas todo o tórax ocupe a tela do nosso aparelho de ultrassonografia. E que a visão do corte 4 câmaras seja uma visão apical, e não aquela visão septal utilizada por nós durante o morfológico ou durante a ecocardiografia para avaliação de comunicações interventriculares. O feto ele precisa estar parado, a imagem bastante magnificada, o coração, como eu disse, no corte 4 câmaras apical, o gate de 3 milímetros, e posicionado em 3 posições diferentes da válvula tricúspide. Por quê? Porque a válvula tricúspide ela apresenta 3 válvulas. E é comum a gente encontrar regurgitação tricúspide em uma válvula e não encontrar nas outras 2. Por essa razão, o professor Nicolaides recomenda que a avaliação da tricúspide seja realizada na região central, próximo às paredes laterais do ventrículo direito e próximo ao septo interventricular. Considera-se alterada aquela tricúspide cuja velocidade, né, de regurgitação é maior do que 60 centímetros por segundo, que ela seja holosistólica e que esteja alterada em pelo menos 50% dos ciclos do nosso traçado do Doppler da regurgitação tricúspide. Outro marcador que também foi descrito, né, mais ou menos por volta de 2010 a 2012, é o Doppler da artéria hepática.
aqui nesse corte longitudinal do feto, nós podemos encontrar a veia umbilical, o ducto venoso, o coração, a porção descendente da aorta. A artéria hepática é esse pequeno vaso que vocês conseguem visibilizar entre a artéria aorta e a veia umbilical. Cuidado para não confundir com o tronco celíaco, que é esse outro vaso que fica posicionado aqui lateralmente. Para a realização, para a obtenção do fluxo na artéria hepática, é necessário que o feto ele esteja parado, que a magnificação esteja adequada, a mesma magnificação utilizada para avaliação do Doppler do ducto venoso. O gate, inicialmente, inicia-se a sua avaliação grande, com 2 milímetros, e uma vez identificado o fluxo nesta região, nós reduzimos o gate para 1 milímetro, de maneira que ocupe apenas a área da artéria hepática e não pegue o tronco celíaco. O ângulo de insonação sempre menor do que 30 graus, um filtro maior do que o ducto venoso, em torno de 120 Hz, e o sweep speed é o mesmo do ducto venoso, de 2 a 3 centímetros por segundo, de maneira que a gente tenha apenas de 3 a 6 ondas ocupando todo o espectro de velocidade. Este é um traçado de Doppler da artéria hepática normal. A gente vê que é um vaso de alta resistência e de baixa velocidade. E este é um traçado de um Doppler de uma artéria umbilical anormal. Bem, os fetos alterados, os fetos com trissomia do 21, uma grande parcela deles apresentam alteração no Doppler da artéria hepática. Nesse estudo, descrito em 2011, nós podemos observar que os fetos que apresentam trissomia do 21, o IP da artéria hepática, ele é mais baixo, geralmente abaixo de 2, e a velocidade acima de 17 centímetros por segundo. Então, esses seriam valores em que, na maioria das vezes, identificaremos fetos com trissomia do 21. Bem, então, estes são os marcadores ultrassonográficos para rastreamento das cromossomopatias presentes na atualidade. E a utilização de todos esses marcadores, que inicialmente eu falei nos primeiros slides da apresentação, e associado ao Doppler da artéria hepática, sobe a nossa capacidade de detecção de trissomia do 21 de 95% para 98%, com uma realização de procedimentos invasivos de apenas 3%. Então, o grande objetivo de adicionar novos marcadores nessa política de rastreamento seria o aumento da capacidade de detecção dos indivíduos, das pacientes que apresentam alto risco para trissomia do 21, com a finalidade de diminuir ainda mais a realização de procedimentos invasivos. Além destes marcadores de cromossomopatias, eu gostaria de comentar também sobre a identificação de alguns marcadores que podem nos auxiliar na identificação precoce da espinha bífida. Hoje, existem já centros no Brasil e em outros países e no mundo todo que fazem a correção da espinha bífida cirurgicamente intraútero. Existem duas técnicas descritas, que são mais consagradas. Mas para a realização deste procedimento, é necessário que o feto, que seja identificado o problema no feto precocemente, porque a cirurgia normalmente ela é realizada até no máximo 26, 27 semanas de gestação. E o que acontece com nós aqui na América do Sul é que, infelizmente, muitas dessas crianças com espinha bífida têm o seu diagnóstico realizado tardiamente e, às vezes, é privado a elas a oportunidade de ser referenciada para centros onde essa correção pode ser realizada. Portanto, a identificação precoce de sinais que nos alertem sobre a possibilidade de espinha bífida durante o exame de primeiro trimestre podem fazer com que nós, então,
busquemos essa paciente ativamente, que a gente traga ela mais próximo para os consultórios, para os centros de medicina fetal, na tentativa de fazer a confirmação do diagnóstico mais recentemente e assim dar tempo de referenciar aos centros de cirurgia fetal. Então, estes sinais que eu vou mostrar agora, eles não são para diagnóstico de espinha bífida, mas sim para rastreamento de espinha bífida. Um dos sinais, foi o primeiro a ser descrito, foi descrito pelo professor Rubinschauer, junto com o professor Nicolaides, é a medida da translucência intracraniana. Para avaliação da translucência intracraniana, utilizamos o mesmo corte da translucência nucal. Não é necessário adicionar nenhum outro corte, nenhuma outra corte adicional, nenhuma outra visão. Não vai aumentar mais o nosso tempo de exame. Se observarmos nessa região central do nosso feto, do polo cefálico do nosso feto, conseguimos identificar algumas estruturas. Quais são elas? Essa primeira estrutura, que é o tálamo, essa outra estrutura é o mesencéfalo, aqui fica o tronco cerebral e aqui a medula oblonga. Onde é a translucência intracraniana? A translucência intracraniana é este espaço que está aqui, logo abaixo do plexo coroide. Perdão, logo acima do plexo coroide. Então, seria o nosso quarto ventrículo, que o professor Schauer denominou de translucência intracraniana. Logo abaixo do quarto ventrículo, fica um outro espaço anecoico, que seria a nossa fossa posterior, a cisterna magna. Em condições normais, num corte sagital mediano para a translucência nucal, a gente consegue identificar 1, 2, 3, 4 espaços anecoicos. Então é fácil, basta no momento do exame atentar se existem 4 espaços anecoicos aqui nesta região. O que eles observaram? Eles observaram que a medida da translucência intracraniana, ou seja, o quarto ventrículo, ele aumenta à medida que aumenta o CCN. Sendo que com 45 milímetros, a média, o percentil 50, está em torno de 1,5 milímetros e o percentil 50 para 84 milímetros em torno de 2,5 milímetros. Existem várias curvas também em relação à translucência intracraniana e em diversos países nós também temos uma aqui no Brasil. E o que estaria alterado? Estaria alterado quando existir uma compressão do quarto ventrículo. Na presença de espinha bífida, as estruturas da fossa posterior elas sofrem uma herniação para o interior do forame magno, isso traciona essas regiões inferiormente e nós temos então uma compactação do quarto ventrículo, que seria a translucência intracraniana. Então, a não visibilização deste sinal atenta para a possibilidade de uma espinha bífida. O professor Nicolaides posteriormente avaliou um outro sinal, que é mais sensível do que esse sinal da translucência intracraniana, que seria medir o tronco cerebral e depois medir a distância entre o tronco cerebral e o osso occipital. Então, ele observou que essa medida do tronco cerebral aumenta à medida que aumenta a idade gestacional, o CCN, e fetos com espinha bífida apresentam um aumento do tronco cerebral. A explicação é a mesma, existe uma tração posterior das estruturas da fossa posterior do sistema nervoso central, isso aumenta essa distância que aqui vocês estão vendo. E, ao mesmo tempo, a medida do tronco cerebral ao osso occipital, ela diminui, ela está diminuída nos fetos com trissomia do 21. Seria um sinal mais fácil de ser identificado e uma medida mais fácil do que a própria medida da translucência intracraniana. Mas a avaliação desta região nos permite não apenas identificar pacientes com alto risco para espinha bífida, mas também nos permite identificar pacientes de alto risco para anomalias da fossa posterior,
como anomalia de Dandy-Walker. Então, nós temos aqui alguns exemplos, né, onde, se vocês observarem, na região destinada à área da cisterna magna, existe um aumento desta área anecoica, como vocês podem ver neste feto, neste feto, neste feto e neste feto. Portanto, um aumento desta terceira linha ecogênica do córtex sagital mediano chama a atenção para a possibilidade de malformações da fossa posterior, como a malformação de Dandy-Walker. Bem, e como então reunir todas essas informações e dar a mensagem final, o aconselhamento para as nossas pacientes? Existem no mundo vários programas de rastreamento, né? Existem já validados, né, sendo utilizados em vários locais. O programa que foi precursor, né, que foi o primeiro no mundo, pioneiro, foi o programa da Fetal Medicine Foundation, que é esse que eu vou mostrar aqui agora para os senhores. É um programa gratuito, como todos os outros, mas para a aquisição é necessário que a gente siga as normas de cada um desses programas para a obtenção da licença. Então, o programa ele é bem simples. A gente, então, coloca nós lançamos a identificação da paciente no programa, como nome, idade, etnia, altura, peso, se é fumante ou não, como foi o método de concepção, se tem diabetes, se tem hipertensão crônica, se tem história de pré-eclâmpsia na família, se tem história de bebê de baixo peso, história de fetos com cromossomopatia em gestações anteriores, ou seja, existe uma ampla gama de informações clínicas que podem ser e devem ser inseridas para que o cálculo de risco seja realizado. Não só de cromossomopatia, como de outras entidades, como outras doenças que serão abordadas mais adiante. Além desses dados clínicos, são incorporados no programa dados ultrassonográficos, como a medida do comprimento cabeça-nádega, a medida da translucência nucal, do diâmetro biparietal, da frequência cardíaca, dados em relação à anatomia fetal. São colocados dados em relação ao ducto venoso, à regurgitação tricúspide, ao osso nasal. O programa, as versões mais atuais, ainda não incorporaram a artéria hepática e retiraram da sua avaliação o ângulo facial. Tá? E não tem mais a possibilidade daquele outro sinal que eu nem mencionei aqui, que seria o ângulo facial. No final, então, o programa nos dá o risco. E aparece para nós o risco basal e o risco corrigido. O que seria o risco basal? Risco basal é aquele risco dado pela idade da paciente. Então, toda paciente de 30 anos, nesse caso, apresenta o mesmo risco basal para a trissomia do 21, que seria de 1 para 571. E o risco corrigido? Seria aquele risco corrigido por todos os marcadores bioquímicos, quando possíveis, e ultrassonográficos inseridos no programa. Neste caso em especial, o risco da paciente que era de 1 para 571 caiu e agora é de 1 para 1862. E como então interpretar este risco? Segundo a Fetal Medicine Foundation, o risco para a trissomia, as pacientes são separadas em 3 grupos para trissomia do 21. Grupo de alto risco seriam aquelas pacientes cujo risco corrigido seria 1 maior do que 1 para 100. Um baixo risco, aquelas pacientes cujo risco é menor do que 1 para 1000. E intermediário, aquelas cujo risco está entre 1 para 100 e 1 para 1000. Oferece-se procedimentos invasivos baseados apenas em marcadores ecográficos para aquelas pacientes cujo risco é maior do que 1 para 100. Então, pode-se oferecer a biópsia de vilo corial ou a amniocentese, dependendo da experiência e do desejo da experiência do médico e do desejo da paciente em obter um resultado mais rápido ou não. Para nós, né, no Brasil, não sei se é a mesma situação de todos na América Latina, a gente não tem, né, autorização judicial para interrupção de gestações com trissomia do 21, trissomia do 18 ou do 13. Então, aqui no Brasil, as pacientes que desejam identificar
se realmente existe um feto acometido, na maioria das vezes elas se submetem à amniocentese. São poucas que, às vezes, mais por ansiedade, que preferem e solicitam a realização da biópsia de vilo corial. Então é isso que a gente gostaria de trazer, de mensagem, de informação. Teria muito mais informação sobre este tema, mas pelo tempo despendido, infelizmente, a gente não tem como falar tudo, né? Até usei um pouco do tempo do Gustavo. Ele me deu 15 minutos, muito obrigado, Gustavo. Eu pude gastar um pouquinho mais nessa apresentação. Muito obrigado e estou à disposição aí para qualquer esclarecimento.